Estação da Notícia. Taxação de compras internacionais abaixo de $50, as famosas comprinhas em sites da China. O assunto ganhou destaque nos últimos dias, mas vamos entender um pouquinho essa polêmica e como tudo começou. Eu sou a Priscila Mazenotti e converso agora com o economista e professor César Bergo. Professor, primeiro, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Nacional. Eu queria que o senhor começasse explicando como é essa questão da taxação hoje. Cada compra que a gente faz com menos de $50 em sites internacionais, a gente paga ou não paga? Olha, na realidade é isento, mas tem um detalhe na lei que muitas vezes é burlado. Por quê? Você, desde que compre pessoa física, né, como se fosse um presente, você não tem pagamento de impostos. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa compra e eles montam um mecanismo de venda como se fosse cumprir a lei. Então, não há cobrança de impostos. Há uma discussão muito grande sobre isso, porque o valor é $50, né? Você colocando isso para reais vai dar algo acima de R$250 e não é tão barato assim. Então, acaba tendo uma concorrência com o varejo nacional e que acaba tendo um prejuízo. Por isso que existe toda essa polêmica, que já vem há vários meses, né? Essa discussão, indas e vindas, né? E a discussão ela acaba batendo nessa questão. Por quê? Primeiro, que a lei está sendo descumprida na prática. Não que a lei não permitisse você ganhar um presentinho, alguma coisa assim lá do exterior, mas, infelizmente, e também não há uma capacidade do Estado hoje para fazer uma fiscalização de todas as compras que acontecem. Então, se de um lado é ruim para a Receita, é ruim para as empresas de varejo do Brasil, de outro lado você acaba também inibindo a compra de produtos mais baratos e pode até implicar um aumento de preço. Então, as pessoas acabam ficando, assim, bastante irritadas, né, com essas idas e vindas. É porque assim, né, professor, não é taxado, compra de pessoa para pessoa. E aí as empresas lá na China, a Shein, o AliExpress, mandam essas compras para cá como se fosse de pessoa física para pessoa física, mas na verdade são milhares de mini compras que eles mandam para cá como se fosse individual. Acaba criando um certo problema muito grave, porque você comprou um vestido, um têxtil, vamos dizer, um calçado, a um preço que você não consegue aqui no Brasil, porque não tem impostos, né? Então, enquanto a indústria nacional paga, o comércio paga o imposto, você não tem esse imposto quando vem de fora. E você falou bem aí, existe um artifício que é criado, que na realidade, oficialmente, parece que é uma coisa de pessoa física para pessoa física, um presentinho, vamos dizer assim. Mas não é. Existe todo um mecanismo que foi montado que as coisas parecem ser de acordo com a lei, mas acaba na prática não sendo, em função não só do volume, mas, por exemplo, a mesma empresa da origem vende milhares de coisas para pessoas físicas aqui no Brasil e isso não seria permitido, entendeu? Agora, tem muita gente que fala, comprei no site tal e não fui taxado. No caso de ser taxado, quanto é? Olha, o imposto hoje varia até 35%, né, dependendo do produto, né? Porque existe toda uma tabela de produtos, vamos dizer assim, que você tem uma média de 35% de imposto. Ah, isso para compras acima de $50. Sim. Qualquer, assim, não só a compra, como você, por exemplo, quando vem para o exterior e compra acima de $500, você teria que também recolher um imposto aí na alfândega, né, no Brasil. Não tenha dúvida que a legislação é bem feita, o problema é o cumprimento dela. Então, o que se pretende hoje, a grande discussão, é que a legislação acaba, de alguma forma, evitando ou proibindo esse tipo de comércio que é prejudicial ao varejo do Brasil. Agora, o que está em discussão nesse momento é taxar essas compras em quanto? Qual tributo? Olha, eles estão discutindo e, na verdade, a pressão é grande, de um lado e de outro, né? De um lado, você tem as empresas também que acabam formando um lobby junto ao Congresso, então tem uma defesa para isentar até $50. Existe uma corrente que está defendendo isso. Do outro lado, você vai colocar exatamente essas alíquotas de produto a produto que podem variar em torno de 35%, né, de impostos, né? Tem casos que vai acontecer, dependendo do produto, que pode até ser 80% de imposto de importação. Mas, a partir de agora, o que se quer, o que se pretende, é que haja essa justiça tributária, em que, havendo uma compra que seja de pessoa jurídica ou de uma empresa lá fora para cá, um residente no Brasil, você tenha impostos, né? Então, o que se busca é isso, esse equilíbrio na questão da legislação. Mas ainda vai muita água passar debaixo dessa ponte, porque a discussão está muito quente e você tem um grupo, né, de pessoas no próprio Congresso que estão defendendo a isenção total, né? Agora, isso vai realmente ser objeto de grandes discussões. Eu acredito que a partir de agora o bom senso vai prevalecer e talvez criar um mecanismo
não só de fiscalizar, né, detectar se realmente essas compras estão sendo feitas da forma na lei ou não, porque isso que é importante, é fiscalizar para que não haja esse desvio de recursos, não só do cofre público, mas também em concorrência desleal com as empresas nacionais. E, na verdade, é um recurso, né, professor? É um dinheiro que vai ser distribuído também para os estados, para os municípios. Não é assim que o governo federal está querendo tributar, colocar mais imposto no cidadão. Não, até porque essa iniciativa toda de cobrança de imposto vai partir dos próprios empresários do comércio do Brasil, que estão realmente com uma situação bem precária, porque, sobretudo, essas indústrias têxteis, calçadistas, né, porque existe uma concorrência desleal de fato. Então, o que acontece hoje, né? Essa pressão da sociedade para que haja pelo menos uma fiscalização, porque não são contra que a pessoa compre e dê um presentinho e tal. E também que o Estado tenha capacidade de fiscalizar essas compras, né, que hoje em dia praticamente não tem. Então, isso vai caminhar para um sentido de uma discussão muito ampla de melhoria da fiscalização, melhoria da questão do equilíbrio fiscal, e aí não tenha dúvida que a gente pode chegar numa boa solução. Agora, é uma medida impopular, né? De um lado, a gente tem aí o ministro da Fazenda falando que tem que taxar, entende que compras feitas no Brasil devem seguir a legislação brasileira, que é uma concorrência desleal com o comércio local. E, por outro, a gente tem, por exemplo, o presidente mesmo dizendo que vai poder vetar por conta justamente dessa história de eu tenho o direito de comprar mais barato onde eu quiser. Em economia, nós temos uma máxima que a gente fala que se tem alguém chorando, tem outro rindo, né? Porque se você tem, de um lado, essas pessoas que são prejudicadas, a indústria, o comércio, o país, de outro lado, você tem, de fato, as pessoas físicas que têm comprado produtos bem baratos. E isso não vai ser encontrado no mercado nacional. Então, isso acaba, de alguma forma, complicando, porque o volume de compras no exterior cresceu bastante. Então, você tem todos esses aspectos que, de fato, prejudicam o consumidor, porque ele vai pagar um pouco mais caro, mas é preciso entender mais amplamente a questão, que o país perde e muito. Você está quebrando a indústria, você está gerando desemprego, e aí também, não só falando da arrecadação, né, que o governo poderia utilizar da forma que é necessária, mas não tenha dúvida que essa discussão é uma discussão importante. A lei é boa, a lei diz que se você pegar um presentinho, vai ganhar, tudo bem, né? É isento, mas não é assim que está acontecendo, né? Você tem grandes varejistas aqui, grandes comércios, comprando nesses sites também e podendo vender mais barato que a loja do lado. Então, isso aí não é concorrência leal. É isso que acho que está sendo discutido. Não é nem questão tributária, simplesmente de ficar arrecadando, mas que tem uma justiça tributária. Todo mundo hoje está imbuído nessa questão porque é uma concorrência desleal que você cria. E você tem um derrame de produtos que não tem impostos. Então, de fato, e se for olhar a economia brasileira, R$250 ainda é muito dinheiro. Então, você comprar um presente no exterior de 250, você está matando um emprego aqui no Brasil. É isso aí. A gente vai acompanhar as discussões lá no Congresso. Professor, muito obrigada mesmo pela sua entrevista e pela sua disponibilidade. Esse foi o economista César Bergo, que conversou com a gente sobre a taxação das compras internacionais menores que $50. Estação da Notícia. O presidente Lula reagiu neste sábado ao protesto de servidores de instituições de ensino federais em greve há pelo menos 75 dias. O ato aconteceu durante discurso do presidente na inauguração de 2 obras na Via Dutra, em São Paulo. Após ver cartazes levantados por grevistas, Lula afirmou que a manifestação representa um direito democrático dos trabalhadores. Que bom que vocês podem vir no comício do Lula e levantar um cartaz dizendo que estão com greve. Que bom, que maravilha que é garantir o direito democrático das pessoas lutarem, das pessoas reivindicarem e das pessoas chegar a um acordo no momento correto. Ainda de acordo com o presidente, o governo anterior não estava disposto a negociar e estudantes, professores e reitores tinham receio de se manifestar. Agora vocês têm o direito de protestar, vocês têm o direito de levantar cartaz e levar faixa, porque o nosso governo é democrático e o nosso governo sabe lidar com as diferenças e sabe lidar com as contradições. Cerca de 60 instituições de ensino superior e mais de 500 escolas estão em greve em todo o Brasil. Professores estão parados há 40 dias e técnicos administrativos há 2 meses e meio. Nesta segunda-feira, entidades representativas fazem nova reunião com o governo federal. A última proposta do Executivo prevê reajustes de 13,3% a 31% até 2026,
de acordo com a categoria, mas só começam a valer em 2025. Os grevistas reivindicam aumento já para este ano e decidiram manter a greve em assembleias realizadas nesta sexta-feira. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Estação da Notícia. O nível do Guaíba neste domingo permanece acima dos 4 metros. Às 7 horas da manhã, ele estava com 4 metros e 13 centímetros de cota. As chuvas de quinta e sexta contribuíram para o aumento do nível. Outro fator é o minuano, vento que vem do sul e segura a vazão do Guaíba para a Lagoa dos Patos. De acordo com a Defesa Civil de Porto Alegre, maio de 2024 já é o mês que mais choveu na história, pelo menos desde 1916, quando as medições começaram. São mais de 486 milímetros acumulados até a última sexta-feira, dia 24. E nesse sábado, a Prefeitura de Porto Alegre começou a bloquear as comportas com sacos de areia e cimento para tentar barrar o fluxo de água e evitar que avance sobre a cidade. Isso porque os portões estão estragados e não fecham direito. Da Rádio Nacional em Porto Alegre, Gabriel Brum. Estação da Notícia. Subiu para 169 o número de pessoas que perderam a vida em decorrência das enchentes e dos estragos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A crise climática já afeta mais de 2.300.000 gaúchos de 469 cidades. A atualização é da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que calcula ainda neste domingo mais de 600.000 pessoas em abrigos ou em casas de parentes e conhecidos. 56 vítimas continuam desaparecidas e, neste caso, a Defesa Civil pede que as pessoas verifiquem se seus nomes estão nessa lista para que sejam retirados. Em mais de 100 escolas do estado, o retorno às aulas foi adiado por motivos como impacto aos estudantes, estrutura danificada ou porque servem de abrigos. Na manhã deste domingo, 3 rios ainda estavam com níveis acima da chamada cota de inundação. O Guaíba, em Porto Alegre, o Rio dos Sinos, em São Leopoldo, e o Gravataí, em Passos das Canoas. Também está acima do nível a Lagoa dos Patos, em Laranjal. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Estação da Notícia. A partir desta segunda-feira, o combate à gripe influenza vai ganhar reforço no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde vai enviar mais de 50 milhões de reais aos municípios que encaminharam planos de controle da doença. O estado receberá ainda mais de 600 mil doses de vacina contra a influenza logo depois que a Secretaria de Saúde Estadual finalizar o planejamento. De acordo com o Ministério, no começo de maio já foram enviadas 400 mil doses para o povo gaúcho. A proliferação do vírus da influenza preocupa autoridades justamente por causa da alta circulação e concentração de pessoas instaladas e trabalhando em abrigos. Além disso, o Rio Grande do Sul registra quedas de temperatura com a proximidade do inverno, o que pode agravar casos de doenças respiratórias. A população gaúcha que perdeu a casa ou teve que sair dela está instalada em mais de 700 abrigos em todo o estado. E para reforçar os atendimentos de saúde no estado, neste fim de semana foram enviados mais 40 voluntários da Força Nacional do SUS. Os profissionais foram distribuídos para as cidades de Canoas, Porto Alegre e Novo Hamburgo. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Estação da Notícia. O Ministério da Saúde está lançando uma nova campanha de vacinação contra a Covid-19. O objetivo é imunizar pelo menos 70 milhões de pessoas. Na primeira quinzena de maio, o Brasil recebeu 9,5 milhões de doses, o que compõe a primeira remessa da vacina monovalente, atualizada contra a variante XBB.1.5. As doses já estão sendo distribuídas para os estados e em muitos deles a aplicação já começou. De acordo com o Ministério, essas doses são suficientes para abastecer os municípios brasileiros até que as compras das próximas remessas sejam concluídas. Esses frascos podem ser utilizados até setembro ou outubro, de acordo com a validade estendida pela Anvisa, conforme recomendação de órgãos de avaliação internacional. A nova vacina monovalente é tão segura quanto a bivalente que estava sendo aplicada no Brasil, com a vantagem de estar atualizada para combater a variante XBB.1.5 do coronavírus, que é a mais transmissível atualmente. Neste ano, a vacinação contra a Covid-19 foi incluída no calendário básico nacional e, com isso, tem um novo esquema. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem ser vacinadas com 2 doses.
Grupos prioritários acima de 5 anos devem receber dose anual ou semestral. E quem não faz parte desses grupos, mas ainda não se vacinou, deve receber uma dose. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Estação da Notícia.